Boa noite, seja muito bem-vindo. Que alegria ter você aqui no workshop Viver Sem Ansiedade. Vamos chegando, dizendo aqui nos comentários o seu nome, a cidade de onde você está falando, para a gente se conhecer um pouquinho, porque hoje é o início de uma grande cura interior na sua vida, de uma grande transformação na sua vida. E para quem não me conhece, eu sou Juliana Bragueto, eu sou terapeuta quântica, eu sou especialista em ansiedade e pânico e há anos eu ajudo pessoas incríveis que mesmo tentando de tudo, ainda se sentiam presas num ciclo de ansiedade, angústia e muito medo. E por isso, hoje eu tô aqui para te ensinar tudo o que é necessário para você despertar a sua cura interior, para se libertar da ansiedade em 4 semanas. Aliás, escreve aqui nos comentários quem é novo e quem já me conhece, tá? Que aí a gente eu vou conhecendo e vou entendendo cada vez mais aí vocês, o que vocês estão precisando, tá bom? Então, gente, talvez você já tenha tentado de tudo: remédios, terapia, técnicas, e mesmo assim parece que algo ainda te puxa para baixo. Mas hoje você vai entender o porquê de tudo isso, tá? Esse workshop é para você que tem desde um nível de ansiedade mais leve até a mais severa, com crises de pânico. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está pedindo por cura, por verdade, por paz, por liberdade. E a primeira coisa que eu tenho que te dizer é: você não é fraca, você não é fraco, você não é exagerado e você não precisa continuar vivendo com medo. Porque aqui você não tá sozinho. Não tá sozinho. Então, o que você tá sentindo é real. E existe uma razão profunda para isso. E ao longo desses 2 dias, eu vou te mostrar o que ninguém te explicou. A causa vibracional e espiritual que está por trás da ansiedade. E como começar a transformá-la de forma profunda e verdadeira. Tá bom? Então, o que eu vou te mostrar aqui não é um conteúdo qualquer, genérico, é um caminho de cura interior real, testado, aprovado, comprovado, tá? Então, isso pode parecer bom demais para ser verdade, mas realmente é, tá? Realmente é. Então, deixa eu te mostrar como essa cura interior da ansiedade é totalmente possível. Pedi a Deus para que me ajudasse a sair disso tudo. Me apeguei muito com Deus, muito mesmo. Até que, no entanto, poucos dias entrei no Face e vi a doutora Juliana. E com isso eu entrei em contato com ela, né? E comecei o tratamento dela. Gente, com 26 dias eu estava curada da crise de ansiedade. Com 28 dias, as palpitações acabaram. Eu não senti mais. Eu sofri 6 meses com essas palpitações. Com o tratamento da doutora Juliana, eu consegui vencer sem medicamento, sem nada. Antes, sofri muito com ansiedade, com crise de ansiedade. E hoje eu tenho 27 dias de curso, né? Não sinto mais nada. Mais nada eu não sinto. E essa crise de ansiedade eu sinto desde a infância, né? Me ajoelhei, pedi uma solução a Deus e Ele me mostrou, a Juliana Bragueto, né? Então, agradeço em primeiro lugar a Deus e em segundo a ela. Hoje eu posso dizer, hoje eu sou feliz. Eu desencadeei uma crise de ansiedade e com o passar dos anos, foi agravando, se tornou síndrome do pânico, um medo, muito medo, o dia inteiro com medo, vivendo com medo, entrando, saindo. E depois de mais de 15 anos sofrendo com esse medo, conheci, tomando remédios, passando remédio, tomando remédio, e nada de melhorar, só o remédio só ameniza. Aí conheci a Juliana Bragueto, com isso eu superei as crises, melhorou, e tive um ótimo resultado com as técnicas, graças a Deus. Estou muito bem. Tudo que ela foi explicando, eu fui pondo aquilo em prática no dia a dia, e graças a Deus hoje eu sou outra pessoa. Só tenho a agradecer. Mas o que eles fizeram para chegar nesses resultados, Juliana? Seguiram o protocolo de ansiedade zero.
É isso mesmo. Então, deixa eu te explicar como que surgiu esse protocolo de cura profunda, tá? Eu me formei em farmácia, tá? Então, a minha primeira formação, eu sou farmacêutica, né? E aí, quando eu me formei lá em farmácia, eu queria ajudar a curar as pessoas através dos remédios. Mas foi só quando eu comecei a ter crises de pânico que eu descobri que a cura vai muito além da farmácia. Eu descobri que a ansiedade, na verdade, é uma doença da alma. E a ansiedade, quando eu passei por tudo isso, a ansiedade, ela me destruiu por dentro. Essa que foi a verdade. Mas, ao mesmo tempo, ela me conduziu para minha verdadeira missão, que é ajudar outras pessoas a se libertarem como eu me libertei. Então, isso foi uma trajetória ruim, só que me trouxe o caminho que eu pudesse levar essa transformação para outras pessoas. Então, você já teve aquela sensação de que o seu corpo está gritando por socorro, mas ninguém consegue ver. O coração dispara, você tem falta de ar, dá aquele nó na garganta e a única coisa que você escuta é: você não tem nada, é só ansiedade. Eu ouvi muitas vezes isso e foi exatamente isso que eu vivi, mas o que parecia ser o fundo do poço virou o começo da minha missão. Eu nasci numa cidade bem pequenininha que chama Taquaritinga, que é o interior de São Paulo, e desde cedo o meu maior desejo era ver as pessoas bem, com saúde. E esse desejo me guiou até a faculdade de farmácia, acreditando naquela época que os remédios seriam o caminho para essa ajuda. Eu me formei, abri minha própria farmácia e por um tempo tudo parecia estar bem. Até que a vida me trouxe um alerta difícil de ignorar. A minha farmácia foi assaltada 3 vezes em um único ano. E aquele trauma me virou do avesso. Eu fechei a farmácia, mas foi meu corpo que começou a gritar o que minha alma já sabia. Meu coração disparava, eu começava a tremer, sentia falta de ar, nó na garganta, um medo horrível de morrer e de enlouquecer. Eu passei por muitos médicos, fiz muitos exames, diagnósticos e tudo dizia: você não tem nada, é só ansiedade. Mas quem já passou por isso sabe que não tem nada de só na ansiedade, não é mesmo? E eu entrei num ciclo de remédios, efeito colateral e mais frustração, porque nada resolvia e o medo me consumia cada vez mais. E aí então foi uma vez que uma voz interior me disse: procure outro caminho. E eu fui, e eu comecei essa busca. Eu comecei a experimentar algumas terapias alternativas, holísticas, até que eu decidi estudar profundamente a raiz da ansiedade. Eu comecei a investigar através da radiestesia as causas que tinha e que estavam provocando tudo isso em mim. Eu fui aplicando tudo em mim, testei, errei, acertei, insisti e assim foi, até que funcionou. E foi aí, nesse momento, que eu desenvolvi um passo a passo que me levou a essa cura interior. E depois de anos tentando de tudo, literalmente, eu finalmente estava curada daquele terror que eu passei por um grande período na minha vida. E quando pessoas ao meu redor viram a minha transformação, começaram a pedir ajuda. E o mesmo método que funcionou para mim, eu apliquei nelas e funcionou nelas também. Só que muito mais rápido, porque eu já sabia o caminho, eu não precisava mais ficar testando, né? Porque eu já sabia o passo a passo. E a partir daí nasceu o meu protocolo terapêutico, que chama Protocolo de Ansiedade Zero.
Então é um caminho completo que trata a ansiedade desde a causa, de forma profunda, amorosa e transformadora. Nesse caminho, gente, parece que foi muito rápido, muito fácil, mas não foi. Nesse caminho eu fiz mais de 44 cursos e formações e me tornei terapeuta quântica, né? E hoje eu ajudo pessoas a vencerem a ansiedade, o pânico. E esse protocolo, ele tem uma duração de 4 semanas para ser aplicado. Então, com um método validado por centenas de vidas que já foram transformadas utilizando essa metodologia. Então, se você sente que você está no fundo do poço, com medo, sem resposta e cansado de tentar de tanta coisa e nada funcionar, eu quero te dizer uma coisa do fundo do meu coração. Existe um caminho. Eu caminhei por ele e eu estou aqui para te mostrar como é esse caminho, como é o passo a passo e o que você precisa olhar a partir de agora para obter essa cura. Então você não está sozinho e o que depender de mim, eu estou 100% disposta para te tirar desse pesadelo. Tá joia? Então vamos começar, que eu não gosto de enrolação, eu gosto já de explicar para a gente ter a clareza e a consciência necessária para avançar, tá bom? Então vamos lá. Agora eu quero começar a te explicar o que está por trás da ansiedade, tá? E tudo que precisa tratar para você se curar da ansiedade. E aí talvez você já tenha tentado de tudo: psicólogo, psiquiatra, remédio, chá, técnica de respiração, técnica de autocontrole, enfim, vários, né? E nada resolveu, certo? Ou pouquíssima diferença nos resultados, né? Então, gente, isso acontece por quê? Porque a maioria dos métodos foca só em tratar o sintoma da ansiedade. Porque os métodos tradicionais nem sempre funcionam para tratar a ansiedade, porque só trata os sintomas. Tá? Então, imagina, para você entender. Imagina que a ansiedade é uma árvore, tá? Uma árvore. Os sintomas, como falta de ar, coração acelerado, o medo, insônia, eles são os galhos e as folhas dessa árvore. Então, tá lá na superfície, é visível, né? E é o que incomoda, é esses sintomas que incomodam a ansiedade, certo? E ele tá exposto lá na árvore. Porém, o que de fato provoca esses sintomas da ansiedade é o que está na raiz dessa árvore. E o que está na raiz dessa árvore, ele fica escondido. Ele não é visível, ele está lá debaixo da terra e você não consegue ver. Então só a gente não consegue ver e aí a maioria dos métodos, porque não consegue ver, não cuida deles. E aí que está o grande erro. E é por isso que a maioria dos métodos não trazem resultado, porque eles desconhecem o que está escondido nessa raiz. Entenderam? Então, agora vamos entender o que é a ansiedade, tá? Quando a gente fala de ansiedade, existem 2 tipos de ansiedade. A ansiedade fisiológica e a ansiedade patológica, tá? A ansiedade fisiológica é aquela resposta biológica natural do nosso organismo. E todos nós sentimos, é natural. É aquela ansiedade normal que a gente fala, que é gerada pela nossa parte comportamental. Ela serve como uma resposta do nosso corpo para nos defender de um eventual perigo real, tá? Então é ela que te prepara para agir diante de um perigo real, de verdade, tá? Então essa ansiedade, ela tem início, meio e fim. Ela aparece diante de uma situação real e depois ela passa, tá? Então ela é passageira. Já a ansiedade patológica é quando essa resposta se descontrola e passa a dominar a sua vida, mesmo sem ter real motivo. Então não tem motivo nenhum de perigo acontecendo externamente, mas mesmo assim
o medo e todos os sintomas acaba controlando e dominando a sua vida. É quando não tem nada acontecendo ao nosso redor e do nada você começa a apresentar os sintomas físicos intensos, tá? Então, deixa eu mostrar aqui no slide tudo isso que eu falei que fica muito mais claro de se entender. Ó, então vamos lá. Então aqui a ansiedade, como eu falei, é igual à árvore. Imagine que ela é igual à árvore. Aqui nós vamos ter os sintomas na parte superior da árvore, nos galhos e nas folhas. Então ela está exposta, que é o que a maioria dos métodos tratam. E aí acabam não tendo resultado, porque na verdade o que causa a ansiedade está escondida aqui na raiz. Então, essa parte aqui da raiz, essa parte inferior da raiz, é onde estão as verdadeiras causas da ansiedade que estão invisíveis, tá? E é aí que a gente precisa focar para que a cura interior aconteça, tá joia? E aí, então, vamos entrar nos principais sintomas da ansiedade patológica. Coração acelerado, nó na garganta, medo constante, medo de morrer, medo de enlouquecer, medo de passar mal, dor no peito, tontura, sensação de desmaio, tremores, angústia, pânico e desespero. Gente, tem muitos outros. Se eu fosse falar todos os sintomas, a gente ficaria a noite inteira aqui provavelmente, porque tem muitos sintomas envolvidos na ansiedade patológica. Mas os principais são esses, tá bom? Então vamos lá, deixa eu voltar aqui para minha tela. Então, gente, essa ansiedade que é a patológica, ela é contínua, sem causa clara, e ela te impede de viver com liberdade e paz, tá? Então, todo mundo aqui já entendeu essa diferença, né? Coloca aqui nos comentários quais sintomas que você tem da ansiedade patológica. Se você tem medo, se você é medo de morrer, se é pânico, se você tem falta de ar, dor no peito. Coloca aqui nos comentários para ver se realmente bate com os principais sintomas da ansiedade patológica que vocês apresentam, tá bom? Então, ansiedade fisiológica, ela é como um alarme que toca quando você precisa estar alerta. Então, por exemplo, aconteceu um assalto, apareceu um leão, então você precisa estar alerta para fugir, para ter uma ação, para fugir no caso, né? Já na ansiedade patológica, é um alarme desregulado, que toca o tempo todo, mesmo quando não existe perigo nenhum. E essa é a grande diferença, tá? E aí a gente entra para uma outra informação importante que eu preciso trazer para vocês terem o entendimento necessário para tratar a ansiedade, tá? Que é como é formado o ser humano e todas as coisas do universo, não só o ser humano. E aí você pode perguntar assim, Juliana, por que eu preciso entender isso? Né? Vai por mim. Confia que no final você vai entender por que até hoje você não se curou. Você vai entender, só que para isso é um passo a passo que você precisa entender algumas coisas importantes antes, tá? Então, gente, se a gente olhar ao nosso redor, nós vamos ver pessoas, objetos, plantas, animais, tá? Tudo, sem exceção, tudo é feito da mesma coisa, que é energia. Tudo que existe no universo é constituído de energia. Tudo. Então, se a gente olhar para qualquer coisa no microscópio, a gente vai ver. Então, não é uma coisa mística. Quando a gente fala de energia, não é mais misticismo. A gente está falando de ciência, tá?
Quando a gente olha qualquer coisa no microscópio, a gente vai ver molécula, dentro da molécula a gente vai ver célula, dentro da célula a gente vai ver átomos, dentro dos átomos a gente vai ver prótons, nêutrons e elétrons lá da aula de física, até encontrar o quê? Energia. Então qualquer coisa, uma planta, um tecido do ser humano, um animal, qualquer coisa que a gente for colocar no microscópio, a gente vai ver pedaços cada vez menores até encontrar pura energia. Então, nós seres humanos somos formados de energia. Então, isso já é científico. Tudo é feito de energia. E isso é muito importante vocês entenderem. Nós somos feitos dessa energia. Então, o ser humano, ele é composto por duas partes principais. A parte do corpo físico e a parte de energia, que é chamada de campo energético. E é aí que eu vou mostrar aqui o slide para vocês. Então, olha aqui. O corpo físico, então, é essa parte material, né? Que a gente consegue tocar, ver. E ele é formado o quê? Por sistemas, por órgãos, por células, por moléculas, tá? Já a parte energética, ela é feita de energia. Então é como se fosse uma bolha de energia que a gente tem em volta do nosso corpo físico, que é a nossa aura, tá? Então tá vendo aqui no slide? Então lá no meio tem a foto de uma pessoa, que é o nosso corpo físico, e essa bolha invisível de energia ao nosso redor é o nosso campo energético, que é essa parte de energia que a gente é constituído. Então, esse campo energético é também chamado de aura, tá? Então, aura, campo de energia, campo energético, é tudo a mesma coisa, tá? Então, por que eu tô explicando isso aqui? Acontece que a ansiedade patológica, deixa eu voltar aqui para minha... acontece que a ansiedade patológica, ela não é uma doença que está nesse corpo físico, mas sim no corpo energético. Vocês conseguiram entender a profundidade da onde está o problema? Então, por isso que lá quando eu estava contando a minha história, eu disse que a ansiedade é uma doença da alma. Quem escutou eu falando isso? Doença da alma, porque o que precisa ser tratado está nesse campo energético, que pode ser chamado de campo energético, de aura, de espírito, essência ou alma. É tudo a mesma coisa, é a parte energia que nos sustenta, tá? Então, dentro da visão quântica e espiritual, a ansiedade patológica, ela é um alarme da sua alma, gritando por socorro. Entendeu? Então, é a sua alma, a sua essência, querendo te mostrar que algo dentro de você está desconectado, está em desequilíbrio. Então, resumindo, a ansiedade em si, ela é um alerta para nos avisar que a gente tem um desequilíbrio energético acontecendo para ser resolvido. E os sintomas da ansiedade nada mais são que o reflexo desse desequilíbrio. Entende? Então, lembra lá da árvore de novo, os sintomas estão lá em cima, mas o que está provocando esse sintoma é o desequilíbrio energético que está lá na raiz. O nosso campo energético é a nossa essência e é ali que está o desequilíbrio. Então, quando a sua alma está em desequilíbrio, ela se desconecta da sua essência, daquela sua melhor versão, e você começa a viver no medo, na escassez, na insegurança, na angústia, na ansiedade.
no pânico, na depressão. Entendeu? Então, vamos trazer novamente o exemplo da árvore, tá? Deixa eu pegar aqui, peraí. Imagina então, de novo, revisando, a ansiedade é como essa árvore, tá? Então, os sintomas, falta de ar, coração acelerado, medo, insônia, são os galhos e as folhas, tá? Tá tudo na superfície, que é aquilo que incomoda. Porém, o que de fato provoca esses sintomas é o que está na raiz dessa árvore, que é as causas invisíveis, né? Que a gente não consegue ver aonde elas estão porque ela está escondida. E aí, o que acontece? O que muitos tratamentos fazem é cortar os galhos, é podar a árvore. E aí, o que vai acontecer? Vai aliviar os sintomas, como é o caso de tomar remédio ou algumas outras técnicas que a maioria dos tratamentos usam. É podar a árvore. Só que a raiz continua ali, intacta. Você pode cortar todas as folhas, todos os galhos da árvore, mas a raiz continua intacta. E aí a árvore vai crescer de novo, o sintoma vai voltar de novo, a crise vai voltar de novo e a dor vai voltar novamente. Porque a raiz permaneceu intacta. Porque os tratamentos da maioria de que já existe são tratamentos paliativos, são tratamentos superficiais, que não alcançam essa raiz da árvore onde precisa ser tratada. Então, tratar a ansiedade de verdade, deixa eu voltar aqui minha tela. Tratar a ansiedade de verdade é ir até a raiz dessa árvore, que é tratar as causas emocionais, energéticas, espirituais, mentais, enfim, tem várias. Mas todas elas estão na raiz, estão nesse campo energético que é o nosso lado invisível. Então, quando a gente fala de tratar a ansiedade, é entender o que está nutrindo essa árvore por debaixo da terra. Então, quais são essas causas que estão aí na raiz? São os traumas que vocês vivenciaram desde a sua infância até os dias de hoje. Pode ser atrelado até a vidas passadas, medos inconscientes, memórias, padrões familiares que você herda desde os seus pais, avós e assim por diante, crenças limitantes. Então, tudo isso está na raiz dessa árvore, provocando esse desequilíbrio. Então, só quando a gente cura e trabalha essa raiz, é que a árvore para de crescer doente. E aí sim, ela pode se curar. Então, quando a gente trata a raiz, a árvore começa a ser saudável novamente, porque ela está em equilíbrio, ela está saudável novamente. Entende? Então, enquanto você só podar os galhos, a ansiedade vai continuar aí. E não sei se vocês perceberam, cada vez ela volta mais forte. Quem tem pânico sabe disso. Quanto mais a gente demora para tratar, a gente fica tempos sem ter crise, quando volta a crise, ela volta cada vez mais forte. Porque a raiz está se fortalecendo de trauma, de medo. Entenderam? Então, enquanto você só podar esses galhos, a ansiedade vai voltar. Mas quando você curar essa raiz, a transformação acontece de dentro para fora. E por isso que eu chamo de cura interior. Porque é uma cura profunda. É a gente trabalhar a sua alma, a sua energia, a sua essência. Entenderam?
Coloca aí pra mim se vocês entenderam. E é aí que entra a proposta do protocolo Ansiedade Zero, que eu utilizo no tratamento que se chama Aura Mind, tá? Então, o tratamento Aura Mind, ele utiliza o protocolo Ansiedade Zero, que ele consegue penetrar nas causas corretas para fazer essas correções necessárias, tá? Então, o tratamento Aura Mind é o que existe de mais completo em tratamento de ansiedade patológica, porque ela trabalha em um campo onde a maioria dos tratamentos não acessam, que é o campo energético. Não é qualquer técnica que acessa esse campo energético. Você respirar em equilíbrio traz vários benefícios, mas não trabalha o seu campo energético. Tomar remédio não trabalha o seu campo energético, entende? Você desabafar e contar dos seus traumas pode ajudar, mas não vai trabalhar o seu campo energético. Então isso é importante para vocês saberem o que você precisa tratar se você quiser se curar. Então o Aura Mind, ele é um programa de reestruturação energética, que ele utiliza o protocolo de Ansiedade Zero, né? E esse é o protocolo exclusivo que eu desenvolvi, com tudo que eu já passei, para equilibrar o campo energético, para eliminar a ansiedade e o pânico em qualquer nível, numa duração de 4 semanas, que é o tempo necessário para ser trabalhado todas as causas dessa raiz que está envolvida, tá? Então isso não é mágica, não é mágica, se chama realinhamento energético. E quando a energia se alinha, a mente se acalma e a alma volta ao seu equilíbrio. E você volta a ser saudável, tá? Mas amanhã eu vou mostrar com detalhes como aplicar o tratamento Aura Mind e esse protocolo de Ansiedade Zero, ok? Porque senão essa aula já ficou muito longa, né? Já ficou muito longa e o intuito não é esse, tá bom? Então, gente, hoje foi só o começo, tá? Eu não quero passar muitas informações ao mesmo tempo, porque amanhã é um conhecimento muito profundo, que é onde a gente vai aplicar, né? A gente vai aplicar o tratamento. Eu vou fazer uma técnica incrível, mas vocês precisavam ter essa base de entendimento para absorver o conhecimento de amanhã, tá bom? Então, amanhã eu vou te revelar quais as causas da ansiedade. Eu vou explicar com maior detalhe, você vai entender o que está nessa raiz da árvore, tá? O que precisa ser tratado, como tratar. Eu vou te mostrar também como funciona o tratamento completo, né? Com esse protocolo de Ansiedade Zero, que vai poder te ajudar a vencer a ansiedade de forma definitiva e transformadora, tá? Você vai transformar a sua vida. E nós vamos fazer um tratamento ao vivo para começar a limpar esses bloqueios na sua energia e para te trazer bem-estar e alegria, tá? Então não percam a aula de amanhã, porque tudo de mais importante vai ser na aula de amanhã, tá? Então vai ser uma aula cheia de alma, de amor e de verdade, tá? Então gratidão por estar aqui, por se escolher e por dizer sim para sua alma, tá? Então amanhã tem mais e eu te espero. Tchau, tchau.